Você sabe que cada dia que passa nós percebemos muitas dificuldades na sociedade em qual nós vivemos. E eu gostaria de compartilhar com você 6 conselhos que farão diferença na sua vida dia após dia. Olha o que diz a palavra de Deus: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Para aqui. Olha que interessante, a Bíblia diz que nós devemos andar de que forma? Diga prudentemente. Diga para o seu irmão, prudentemente. Pastor, como que eu ando prudentemente? Não sendo nécio. Diga assim, não sendo nécio. Pode continuar. Versículo. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Olha o que diz aqui: portanto, vede prudentemente como andais. Então a Bíblia diz que você não pode andar de qualquer forma. Diga assim, não posso andar de qualquer forma. Diga para o seu irmão, você não pode andar de qualquer forma. Mas nós temos a liberdade de andar de qualquer forma. Nós temos o livre-arbítrio. Mas existe um conselho aqui para que você não ande de qualquer forma. Mas Deus dá uma direção. Olha como Deus é perfeito em tudo o que faz. Você não pode andar de qualquer forma, mas eu estou te dando uma direção de como você deve andar. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, para onde você olha, você vê dia mau, não é verdade? Você vê coisas más na economia, na moral, na ética, na saúde, na família, na criação de filhos. Para você ter ideia, na nossa geração antiga não tinha tantas doenças como tem nos dias de hoje. Só para você ter ideia, entra numa escola e pede para conversar com a dona da escola. E pergunta como que eram as crianças há 10 anos atrás. Eu já dei palestra em faculdade, já dei palestra em escolas públicas para adolescentes. Eu já trabalhei com jovens menor da FEBEM. Já dei palestra em escolas particulares infantis. Já dei palestra em creche. Isso 10 anos para trás, foram muitos lugares. Já dei palestra em faculdade. Já dei palestra em semana acadêmica de faculdade. E aí eu vou dizer para você, você percebe que os dias são maus. Mas eu vou dizer para você, há uma promessa de Deus que você vai ser preservado. Diga amém. Amém. Mas para você ser preservado, é mais difícil hoje criar os filhos, não é verdade? A era da informação, nós vivemos uma geração de muito conhecimento e pouca sabedoria. Agora é moda dar conselho na internet. Você vê pessoas que nem criaram seus filhos, dando lição, não sei, nem sabe quem é. E eu começo a acreditar. Um dia uma irmã falou assim, pastor, ora por mim, eu estou com crise de pânico. Falei, por quê? O meu professor disse que havia um ser humano antes de Adão e Eva no Éden. Eu falei, irmão, você me ouve aqui há 10 anos. Você já fez os cursos da igreja. O que leva você a acreditar num professor da faculdade? É verdade, né, pastor? Mas ele falou assim com tanta convicção. Eu vou dizer, você não precisa ter resultado para ter conhecimento. Dinheiro é muita pobreza perto do propósito de Deus. Deus não chamou você para ganhar dinheiro. Sabe que quando você é jovem, você se preocupa com dinheiro, com relevância. Conforme você vai amadurecendo, você se preocupa em deixar um legado para a sua família, em ser referencial para os seus filhos. Mas qual que é o problema? Você começa a pensar nisso depois que se matou para ter dinheiro e relevância e não teve. Ou se teve, perdeu a família para ter. Eu vou dizer, nós vivemos uma geração com muito entretenimento e pouca alegria. Uma vez o pai falou, não, pastor, tem que levar meu filho não sei aonde, comprar. Eu falei, você dá tanto entretenimento e pouca alegria, pouca satisfação. Eu vou dizer para você, olha o que a Bíblia diz, vede prudentemente como você anda. E eu vou dizer uma coisa para você, vede prudentemente como você anda. Diga para o seu irmão, vede prudentemente como você anda. Hoje não é uma palavra, é um alerta, porque a tendência é piorar. Mas eu vou dizer, eu estou assustado com o mundo vai de mal a pior, o mundo é o Titanic. Não tem como você esperar coisas boas desse mundo, mas no reino de Deus há proteção, alegria, provisão e graça. Eu vou dizer uma coisa para você, influência é diferente de autoridade. O professor tem influência, mas o pai tem autoridade. Eu aprendi uma coisa ao longo dos anos, a sua casa precisa ser um reino, a sua casa precisa ser um lugar que tem princípio. Caso contrário, a influência vai afetar a sua casa. A Bíblia deixa claro, os dias são maus. Você sabe que a palavra nécio significa uma pessoa desprovida de conhecimento, de discernimento, uma pessoa estúpida, ignorante e cega.
Então, para você andar prudentemente, você não pode ser cego, desprovido de conhecimento. Eu vou dizer, aprenda a viver a vida com Deus, da forma que ela é. O que uma pessoa honesta não estuda, não quer ser transformada por Deus, vive uma vida, uma libertinagem assim, quer mandar em si, é assim, e isso vai acabar com você. Saul era um homem nécio, desprovido de visão, de conhecimento, de transformação, morreu num campo de batalha. Eu vou dizer, os dias são maus, a única forma de Deus proteger você, é você viver prudentemente. Pastor, quem que eu devo ouvir? Ouça quem tem fruto, que condiz com a palavra de Deus. Eu ensino os jovens, antes de seguir alguém, siga a vida daquela pessoa. Ele fala tão bonito, você conhece? Você conhece os frutos? Você sabe como que é? Você sabe como é que funciona? E presta atenção, olha o que ele diz, esses dias maus significa condições desfavoráveis. Nós vivemos um tempo que as condições são desfavoráveis, por isso você não pode ser uma pessoa nécia. Hoje, para você abrir um empreendimento, para você, é tanta disputa, tanta competição para você avançar, crescer, criar o seu. É uma guerra, uma guerra, uma guerra, uma guerra. A Bíblia diz que antes de você ir para a guerra, você precisa ser uma pessoa que consulta conselhos. Diga para o seu irmão, os dias são maus, mas com sabedoria, vai ser diferente na sua vida. O que diz a palavra de Deus em Colossenses 2:3? Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Em Cristo está escondido todo conhecimento e sabedoria. Alguém já brincou de esconde-esconde? E eu vou dizer para você, mas se tudo está, olha que interessante, está escondido nele. Deus, a Bíblia diz que a vida eterna é prosseguir em conhecê-lo. Isso é a vida eterna. Prosseguir. Quantos crentes não têm mais experiência com Deus? Eu sou crente há 15 anos, não chora mais, não quebranta mais. Deus não fala, não tem sensibilidade, não tem. Por quê? Perdeu a sabedoria. Está vivendo na sabedoria que é humana. A minha esposa teve 4 abortos. E ela teve uma experiência profunda com Deus, através dos 4 abortos. E Deus deu uma unção de fé. Minha esposa tem o dom da fé. Eu vou dizer, às vezes, por trás da dor, há uma sabedoria escondida que você não quer achar. Você precisa entender que a vida cristã não se entende, se experimenta, se desfruta. A sabedoria está em Cristo. Diga aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios 1:30, não precisa projetar, meu tempo é curto aqui. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou parte de Deus, sabedoria. Eu vou dizer, a sabedoria está em Cristo. Você foi feito justiça de Deus em Cristo, e a sabedoria está escondida nele. Diga aleluia, glória a Deus. Deus fez com que Cristo se tornasse a nossa sabedoria. Queridos, é impossível você passar por essa terra e você prosperar sem sabedoria. Quantas pessoas não têm uma casa própria, porque não pensou, não pediu conselho, pegou financiamento, falta de sabedoria. Como que eu faço para prosperar e deixar um legado sem sabedoria? Você não vai conseguir. Você não consegue viver a sua vida sem sabedoria. A sabedoria abre portas, a ignorância fecha portas. A sabedoria é uma chave que acelera a sua vida. E sabe que muito, para resolver problema, o sábio ele resolve sem causar outro problema. Esses dias vi uma frase, em um livro que eu estou lendo sobre sabedoria, que diz assim: o conhecimento te faz resolver problemas, a sabedoria te faz não entrar nos problemas. Nossa pastor, eu consegui resolver um problema, mas será que com a sabedoria você teria esse problema na sua vida? Eu gostaria de compartilhar 6 chaves de sabedoria. Primeira chave de sabedoria, presta atenção. Se você recebesse uma ligação dizendo, vai chover 3 dias seguidos, o que você faria? Ia comprar um guarda-chuva? Reforçar a sua casa? Você ia fazer algo por conta da ligação que você recebeu. Eu vou dizer, você já recebeu a ligação desse ano, vai fazer o quê? Se prepara. Eu já refiz a minha vida, já fiz meu planejamento para o ano que vem, reformulei minha estrutura de discipulado, já fiz, porque eu já recebi ligação. Agora é só esperar, aleluia, glória a Deus. Você põe o bolo e espera ficar pronto. Mas tem gente, o ovo está lá, a farinha está aqui, tudo misturado, não vai ter bolo.
Não adianta ter ovo, ter fermento, ter leite condensado, ter baunilha. Não adianta. Se não tiver todos juntos dentro do forno. Quantos crentes são tão místicos? Deus falou, mas Deus vai vir cumprir para você? A única entidade legal na terra para que o reino estabeleça é você. Paulo diz que ele era cooperador do propósito de Deus. Primeira chave de sabedoria: aprenda a fazer escolhas. Diga para o seu irmão: aprenda a fazer escolhas. Quem já percebeu, conforme a idade vai passando, vai ficando mais perigoso a escolha? Tem gente que nem gosta de fazer escolha. Onde seu filho vai estudar? Qual livro você vai ler? Esses dias eu liguei para o meu irmão. Eu vi que você quer ler 12 livros esse ano. E você colocou a foto desses livros. Você conhece o autor? Não, é uma bênção. Eu falei, esse autor, ele prega contrário ao que a gente prega. Que isso? Meu Deus, eu já li 3. Eu falei, pois é. Vai ter que tomar detox agora. Porque escolheu errado. Eu vou dizer para você, você precisa ter sabedoria para escolher até o livro que você lê. Hoje em dia tem até coach de livro. Porque o ser humano, ele não tem sabedoria. Olha que interessante, quando Jesus entra na casa de Maria e de Marta, Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte. Então você precisa aprender a fazer escolha. A diferença de um perdedor para um vencedor é escolha. Quantos crentes são magoados? E ficam, é uma escolha e dormir brigado com a mulher. É uma escolha gritar em casa. Lá em casa nós temos os nossos princípios, ninguém grita em casa. Ninguém grita. Resolve com pessoa madura, ninguém é adolescente lá em casa. Escolha. Aí o filho não respeita você, mas por quê? Você grita em casa. Um dia perguntaram ao pastor Wilson: como que você conseguiu criar filhos assim? E falou: não, meus filhos cresceram vendo eu respeitar minha mulher, amar minha mulher, não gritar com minha mulher. Eles só replicam. E eu vou dizer, aprenda a fazer escolha. Você vai ter que fazer escolha. Eu vou dizer, as escolhas vão ficando perigosas. Pastor, tenho 100 mil, compro uma franquia, dou entrada no apartamento, faço um consórcio, jogo bola, o que eu faço? Vai ter que fazer escolha. E qual o problema? As pessoas fazem escolhas sozinhas. Na multidão de conselhos, há sabedoria. E para você tomar decisões, muitas vezes, vai ter que incluir alguém que... Sabe que o primeiro andar de um apartamento e o 15º é tudo apartamento. Protege tudo. Mas quando você mora no 15º, você está pagando por uma visão, não pelo apartamento. E às vezes, para você ter uma visão, você vai ter que pagar um preço maior. Expor o seu orgulho. Quantas pessoas estão edificando o casamento da forma errada? Estão escolhendo fazer da forma errada. Eu vou dizer uma coisa, são escolhas. Pastor, eu recebi 13º. Compro o peru de Natal ou pago minhas dívidas? São escolhas. Bato no menino ou converso com o menino? São escolhas. Eu vou dizer, eu tenho um livro que chama Suas Escolhas Definem o Seu Cenário. Está esgotado. Eu vou dizer, o que você escolhe vai definir o ambiente. Inevitavelmente você vai construir sua vida através de escolhas. E se você não souber escolher, você vai ter problemas. E se escolher errado, vai ter mais problema ainda. Então você vai ter que escolher vencer os seus questionamentos internos, crise de inferioridade, rejeição. Será que eu sou bonito? Será que eu sou feio? Ai meu Deus. E você fica nesse, escolhe resolver, escolhe ter uma vida resolvida. Falei, irmão, pelo amor de Deus, para com essas crises dentro de você, resolve esses questionamentos, decida, vira a página de 2022, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e agora eu faço o quê? Prossigo, não é esquecer, é prosseguir, ter um propósito de vida. 2023 é o ano da casa cheia, diga aleluia. Então você vai ter que decidir quais são os princípios, sentimento, se você vai pagar, se você vai ter compromisso com a igreja, se você vai congregar, se vai fazer o curso da igreja. É escolha. Diga para o seu irmão, escolha é uma arma. Eu vou dizer, tem o burro, o inteligente e o sábio. O burro erra e nunca aprende. O inteligente aprende com os erros. O sábio aprende com o erro dos outros. Diga para o seu irmão, qual classe você faz parte? Um dia o irmão falou, pastor, eu já errei 2 vezes. Eu falei, na terceira come capim. A gente é amigo há tantos anos e é melhor comer capim. Porque você não ouve ninguém. Melhor comer capim. Porque não tem o que fazer, ele não ouve. Quem não ouve tem que comer capim, com todo respeito. Mas por quê, pastor? Porque a pessoa não cansou da sarjeta.
Quem não ouve conselho, ouve consequência. Não é? Ou você ouve um conselho, ou você ouve uma consequência. Tem gente que é tão bom, mas é só inteligente. Aí o outro não é tão bom, mas é sábio. O sábio que não é tão bom vai prosperar muito mais do que o que é inteligente. É melhor você ser sábio. Você vai perder muito menos. Eu digo para você, irmão, é melhor ter dinheiro na poupança com sabedoria do que ter os melhores investimentos com conhecimento, muitas vezes errado. Você descansa ganhando na sabedoria. Segunda chave. Diga para o seu irmão, você anotou, fazer escolha. E o marido ajuda a mulher, um ajuda o outro. Vou dizer, a igreja é um lugar que as pessoas te ajudam a fazer escolha. Você precisa entender, Provérbio diz que o tesouro desejado está na casa do sábio. Está na igreja, está na comunhão, está no corpo. O que você deseja, o que você precisa. Tem pessoas que não prosperam a vida inteira porque são independentes. Não incluem outras pessoas para ajudar a fazer a escolha. A segunda chave. Há uma diferença muito grande entre enxergar e observar. Diga assim, enxergar e observar é diferente. A Isabel me deu no meu aniversário, no junho do ano passado, um bonequinho. Minha fotocópia. Aleluia, está muito gordinho. Quis fazer outro. E aleluia, junho de novo, dia 13. Ela me deu um bonequinho. Falei, nossa, que legal e tudo, mas eu coloquei ele no cantinho da minha sala. Aí essa semana o irmão falou, pastor, que bonitinho esse bonequinho. Eu ganhei. Aí eu comecei, e quando de longe você enxerga, de perto você observa. Aí eu peguei o bonequinho assim, eu vi que tinha um versículo. Eu falei, nossa, faz mais de 6 meses que eu ganhei, não percebi que tinha um versículo escrito aqui. Eu vou dizer uma coisa, talvez você enxergue o seu casamento, mas não observe o seu casamento. Talvez você enxergue os seus filhos, mas não observe os seus filhos. Certa vez uma criança foi expulsa de várias escolas, com dificuldade de aprendizado. Chamaram o psicólogo, chamaram o psicopedagogo, colocaram a criança numa sala, e ela ficava mexendo o pé assim, ó, a criança. E aí, foi feito um estudo com aquela criança, ela não tinha problema de aprendizado. Ela era especialista em dança. Hoje essa criança é uma bailarina. Eu vou dizer uma coisa, muitos professores enxergam, mas não observam. Tem uma criança aqui nessa igreja, que foi aluno da minha mãe. Um dos piores alunos. Todos os professores falavam mal. Eles enxergavam as coisas ruins daquele menino. Minha mãe se aproximou daquela criança e observou um coração diferente. Está aqui a criança. Talvez muitas das dificuldades que você tem, é porque você só enxerga. De perto você observa. Você fala mal pra caramba, mas se você se aproximar, você vai perceber que é outra coisa. Muitas pessoas julgam pela aparência, porque não observam. Quando você observar o seu líder de célula, você vai perceber que o coração dele é muito maior que as deficiências dele. A Bíblia diz que nós somos transformados conforme nós contemplamos a Deus. Eu sou uma pessoa muito observadora. Tem dia que eu fico quieto, fico orando em línguas, fico observando. Eu viajo com a minha esposa constantemente. Eu fico às vezes 1h30 em silêncio, dirigindo. Eu estou escrevendo um livro, eu estou em outro contexto, observando, percebendo. Antes de falar uma coisa, eu penso muito. Tem coisas que eu penso um mês antes de falar com alguém. Tem coisas que eu não posto na internet. Fico pensando, observando. Eu vou dizer, a sabedoria não está em você enxergar as coisas. Nossa, eu enxerguei uma oportunidade, mas eu comecei a observar, essa oportunidade vai me levar para o buraco. Se você quer ter uma casa grande, uma casa cheia, você precisa aprender a observar. Muitos problemas de casamento é porque você não está observando o que... Você sabe que tem coisa que a pessoa fala, mas não quer dizer aquilo, sabia disso? Tem um livro de criação de filhos, chama assim, Necessidades Básicas da Criança. Lá fala que todo adolescente, 95% do que ele fala, não é o que ele quer falar. Mas o pai só enxerga a rebeldia, não observa a carência emocional. Eu vou dizer, essa é uma chave, diga assim, observar. Provérbios 3:6, por favor, se puder projetar, diga para o seu irmão, observe mais e enxergue menos. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Davi dizia, Senhor, guia os meus passos. Sabedoria. Sabedoria. Você sabe que muitos só enxergam a mão do homem, não enxergam a mão de Deus.
O irmão errou comigo, eu estou chateado, eu estou ferido. A professora da escola, você tem que enxergar. Você sabe que você precisa reconhecer a Deus. Quando eu reconheço a Deus, Ele me transforma. Quando eu enxerguei que eu estou errado, Deus me transforma. Para Deus transformar você, você tem que enxergar. Você conhece alguém que está no fundo do poço, não enxerga que está no fundo do poço? Converse com uma pessoa que está começando a usar droga. Não, é só uma caidinha, eu domino. Não, eu não sou drogado. Você não sou. Conhece alguém assim? Conhece um alcoólatra que virou alcoólatra na sarjeta e começou assim? Não, é só um copinho de final de semana. Uma cachaçinha, é uma vodka, é um demônio de pimenta só. Aí vai indo, não, é só maconhinha para dar uma brisa. Mas eu trabalho com jovens. Eu vou dizer, no Éden, sabe quem era o diabo no Éden? Era uma serpente. Quem o diabo se tornou em Apocalipse? Um dragão indomável. Pequenos problemas que não são resolvidos se tornam grandes dragões. Diga para o irmão, aprenda a resolver no começo. Então essa é a segunda chave. Observe mais. Muitos não conseguem dar respostas a Deus porque não observa. Sabe onde que eu aprendi da palestra? Num curso de gestão empresarial pago técnico, a professora dava aula insegura. E um dia ela deu uma bronca. Para de gritar, ela começou a chorar na sala. Ganhava muito bem ela, professora de muitas faculdades. Eu falei, se essa mulher, desse jeito, dando palestra, eu falei, eu posso dar também. Eu comecei a observar e comecei a perceber muitas coisas. Sabe onde que eu aprendi ser líder de célula? Com o meu líder que não visitava os irmãos, que era esquisito. Eu falei, se eu fizer o que ele não faz, eu viro líder de célula. Sabe como que eu aprendi a fazer discípulo? Observando como ser um discípulo. Falei, esse cara anda com aquele cara tanto, não sabe ser discípulo, não frutifica. Eu fui aprendendo, observando. Sabe como que eu aprendi a dirigir? Não foi na autoescola, foi observando. Eu tenho muitas dificuldades na minha vida. É verdade, eu fico observando, porque eu tenho dificuldade, muita dificuldade. Eu fico observando como que o outro prosperou. Quando eu vou num lugar, eu evito falar, eu só faço perguntas inteligentes, que leve 30 minutos de resposta daquela pessoa, eu fico ali observando. E eu comecei a aprender a dirigir com 13 anos. Como cobrador de lotação, eu ficava olhando meu tio dirigir assim. Eu falei, nossa, olhando. Na primeira vez que eu dirigi, eu consegui dirigir. E aí, eu começo a observar, eu vou dizer, tem um filme que chama O Amor é Contagioso. É um homem de 50 anos que não se achou na vida. Quantas pessoas não se acharam na vida? Você não sabe quem você é ainda. Você não sabe para que você foi criado ainda. Só rejeita propostas quem vive em função de um propósito. Quem não tem um propósito, aceita qualquer coisa. Qualquer coisa serve, pastor. E aí, nesse filme, o homem se interna no manicômio. Eu quero ser um dos loucos aqui, porque eu não tenho mais nada de esperança. E lá ele começou a observar os loucos. E começou a observar o médico, como tratava os loucos. Aí ele começou a perceber que tinha uns loucos que não eram loucos. E ele começou a aprender com os loucos que não eram loucos. No final do filme, ele fala para o médico, eu já sei para que eu nasci. Eu vou abrir uma clínica. O médico falou, você é louco. Ele falou, não, eu não sou louco, você que é louco. Você nunca olhou nos meus olhos me atendendo. Você nunca mostrou afeto para esses loucos. Você não deveria estar aqui. Provavelmente não tem alta porque você faz por obrigação. Você não consegue observar os loucos. Esse homem abriu uma clínica. E tinha um louco que fazia assim, quantos dedos tem aqui? O louco falava. O pessoal, 4. Mas se você parar e observar lentamente, você vai enxergar a sombra dos 4 dedos, vai falar 8. No dia que aquele homem enxergou 8, ele falou, já sei porque eu nasci. Observar as pessoas. Observe as pessoas. Tem muita gente que você julga doente, mas não é. Observe e você vai ver que a sua vida vai mudar completamente. Eu me tornei palestrante porque eu observei numa mulher uma insegurança em dar palestra. Observe mais e enxergue menos. É mais fácil enxergar, né? Mas quando você para e você começa a observar, vai se perceber que Deus vai enriquecer você. Diga para o seu irmão, segunda chave. Observe mais e enxergue menos. Terceiro conselho. Conselho é uma chave que abre portas. Não precisa projetar. Provérbios 13:10. O orgulho só gera discussão, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. A Bíblia diz que a sabedoria, ela está. Diga assim, ela está com quem toma conselho. Não é opinião. Conselho custa muito caro. Conselho, às vezes, você vai ter que abrir mão do seu orgulho.
abrir o seu coração, falar as verdades lá da sua casa, compartilhar constrangimentos da sua vida, para incluir outra pessoa, para te ajudar, a te dar um conselho. Eu fui fazer faculdade de educação física, quando eu saí do seminário. Eu fiz a prova, tudo, o pastor falou: Ricardo, o que você quer ser? Ele falou: será que não seria melhor você fazer um RH? Foi conversando comigo, me aconselhando. Aí eu mudei. Tudo que eu me tornei, que me ajudou na vida de ferramenta, eu aprendi na faculdade. Eu vou dizer, quando você entende que o conselho, como lidar com uma mulher em TPM. Quando eu fui casar, eu falei: misericórdia, será que TPM é verdade? Eu fiz uma lista, eu falei: pastor Wilson, eu tenho umas perguntas aqui. As perguntas me ajudaram em cada momento do casamento a dar a resposta. Você sabe que conselho abre portas para você. E você vai ter que decidir quem que você vai ouvir. Quem que você vai ouvir? É a internet? Quando você achar alguém que pode te ajudar, que tem fruto, que Deus colocou na sua vida, que tem uma vida coerente, que condiz com o propósito de Deus, você achou uma galinha que dá ovos de ouro. Eu vou dizer um conselho, muda a sua vida. Um conselho, evita problema na sua vida. Lembra, eu fui comprar um carro, que eu não ouvi conselho, fundi o motor. Alguém já comprou um carro, uma casa, alguma coisa que só arrebentou a sua vida? Por quê? Eu quero morar no interior. Vai conversar com quem mora no interior. Lá dá dinheiro, vai lá conversar com quem mora lá. Eu quero fazer uma faculdade, vai conversar com quem já fez faculdade. Vai conversar com o reitor da faculdade, vai conversar com o professor, porque você precisa decidir quem você vai ouvir. Eu vou dizer, na multidão de conselho, há sabedoria. Não procure alguém que alimente as suas feridas. Procure alguém que coloque o dedo na ferida. Tá? Ele é tão meu amigo, me dou tão bem com aquela irmã. Não é que você dá bem, são duas adolescentes brincando. Como foi o seu dia? Estou tão nervosa lá em casa. Isso aqui. Quer crescer? Ande com quem cresce. Quer prosperar? Ande com quem prospera. Quer ser transformado? Ande com pessoas transformadas. Quer vencer? Ande com pessoas que venceram. Me dou tão bem com aquele irmão. Eu não tenho nada na vida, mas ele não tem. Me sinto tão bem. Uma vez eu fui num lugar, só tinha gente que falava bonito, gente próspera, gente focada. Aí chegou lá, eu me sinto muito mal. Primeira coisa que eu falei: nunca mais quero vir nesse lugar. E Deus me disse: pobre miserável, você está fugindo, porque você não quer crescer, não quer saber falar direito. Fica fugindo. Quando você tem amigos que falam inglês, você quer procurar outros amigos. Por que não vai aprender a falar inglês? Está cheio de gente ferida, vítima. Ninguém fez uma festa quando eu nasci. Ai meu Deus, te louvarei mesmo assim. Me rejeitaram. Diga para o seu irmão: é tempo de crescer, é tempo de avançar. É tempo de pedir conselhos para as pessoas certas. Você já recebeu um conselho que te trouxe problemas, que depois te ajudou? Tem conselhos é melhor você procurar conselho antes de tomar decisão, porque depois você procurar, vai ser ruim. Tem gente que entra feliz na minha sala: ai pastor, falei: por que você veio aqui? Vem antes de fazer. Você me perguntou o que eu acho desse carro, vai fugir o carro, bebe muita gasolina, é um alcoólatra, é um Zé Pilintra, você não tem condição. Seu filho está na escola pública, está pagando financiamento de carro, tem sentido? Olha a mensagem que está transmitindo para o seu filho. Olha a maneira que você trata a sua mulher. Ela é uma mulher, é um ser humano sensível. Você é brucutu, você é ogro. Você está errado, cara. Vou mudar de igreja. Fizemos uma compra de mercado com uma tia nossa. Ela falou: vou devolver tudo quando eu começar a trabalhar. Tem gente que se fere quando você ajuda. Seja menos orgulhoso, menos soberbo. Eu reconheço, eu não sei ser pastor direito, não sei ser pai direito. Eu aprendi uma coisa: a Bíblia diz que Deus dá tudo graciosamente. Tudo que você vai receber de Deus, Ele vai te dar, vai chegar até você graciosamente. Mas você quer fazer força. Todo ano você quer fazer força para ganhar dinheiro, força para ficar rico, força para virar pastor, força para criar os meninos. Diga: Senhor, eu não sei ser pai, me ajuda. Pastor, Deus, eu não sei prosperar, me ajuda. Irmãos, tudo que eu tenho na minha vida, diante de Deus, tudo Deus me deu, graciosamente. Diga para o seu irmão: tudo que Ele dá, é graciosamente. Não, o meu alvo esse ano é mudar de vida. Não, você não consegue mudar de vida. Você muda
graciosamente. Diga assim: é tudo pela graça. Você é amado, você é perdoado. Eu vou dizer tudo que você precisa. Diga: Senhor, eu não consigo emagrecer, tem misericórdia da minha vida. Deus, não consigo ter uma casa própria. Então meu pai foi ter uma casa própria, hoje vale 500 mil reais, comprou por 90 mil. Deus conectou um corretor com ele que graciosamente ajudou ele. Eu vou dizer uma coisa: você nasceu para ser próspero, sabia? Mas não é a sua força que vai trazer a prosperidade. Seu filho nasceu para ser vencedor. Pede para Deus: eu não consigo ser pai desse menino não, ele é tão esquisitinho. Ajuda eu, ele vai ajudar você. Deus, essa mulher é tão esquisita, parece uma cobra voadora. Não dou conta não. Uma vez eu fui ajudar um casal, falei: irmão, eu vou te falar uma coisa, sua esposa é só o sangue mesmo. Mas vamos orar. E eu orava. Sabe como que eu ajudei esse irmão? Deus, graciosamente ajuda esse irmão. Deus, graciosamente ajuda esse irmão. Hoje a irmã é a manteiga, foi aleluia. Deus existe. Foi pastor, Deus, toda a sabedoria está escondida em Cristo. Às vezes está atrás de uma mulher doida. Está o favor de Cristo na sua vida. Observe mais e enxergue menos. Aleluia. Diga aleluia. Quarto princípio: o corpo de Cristo é um lugar de alimento e de proteção. A casa é um lugar de alimento, a casa é um lugar de proteção. Não existe desigrejado. Vou dizer, essa mão pode fazer o que ela quiser, porque está dentro de um corpo. Recebe comida, recebe alimento, recebe provisão. Está cheio de crente desigrejado, desconectado dentro de casa. É o irmão do filho pródigo. Eu vou dizer para você, presta atenção, sabedoria, você entender que tudo que você precisa está no corpo. Diga aleluia. Eu não vou ler que meu tempo é curto, queria só ler um versículo, Hebreus 12, 15. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Presta atenção, se Deus vai te dar tudo graciosamente, você tem que tomar cuidado para não perder a graça. E um ajuda o outro. Se a sua mulher está do lado, fala: amor, me ajuda a não perder a graça. Me ajuda. Fiquem atentos, para que não brote nenhuma raiz venenosa, de amargura, que cause perturbação e que contamine outros. Você já foi na casa de alguém ferido? Na família? Já foi na casa de alguém ferido com a igreja? Já foi almoçar na hora do intervalo do colégio, alguém nervoso com o professor, nervoso com o patrão? Está aqui, ó. Contaminando muitos. Às vezes você é contaminado, porque tem alguém do seu lado contaminado. Para o puro, tudo é puro. Para o impuro, tudo é impuro. Um dia eu disse para o meu irmão: você pode ter raiva de quem você quiser na vida, mas de mim você não pode ter raiva. Fiz isso para você. Não, eu tenho uma dívida de amor com você. Um mês depois, metendo pau em mim. Por quê? Ferido. O irmão do filho pródigo nunca poderia ser ferido com o pai, porque todos os dias ele tinha tudo. Mas porque, sabe que cor é essa aqui? Preto, vamos dizer preto. Mas se o pastor falar que é branco, ele fala: é preto, é preto, é preto. Ele fala: é branco. Quem é louco na história? Mas no começo ele enxergava isso como preto. Por que agora ele começou a enxergar como branco? Porque ele começou a ser contaminado por uma outra forma de enxergar. Nunca mude a forma de enxergar a sua mulher. Nunca mude a forma de enxergar os seus filhos. Nunca mude a forma de enxergar o seu pastor. Nunca mude a forma de enxergar o seu patrão. Porque ele é que te ajuda. É um instrumento de Deus. Não importa quanto você ganha para o pão chegar na sua casa. Eu vou dizer uma coisa: muitos homens mudam a forma de enxergar a mulher por causa de sogra, cunhada, doida. Você começa a mudar. Muitas pessoas mudam a forma de enxergar pastor, porque começam a ouvir mágoas de outras pessoas. Uma vez, a filha de um pastor participou de um curso comigo, e ela era muito ferida, porque ela era da minha rede. Eu falei: irmã, você tem que avançar, você tem que amadurecer. Não é uma mimadinha. Ela começou a falar mal de mim para as pessoas, e eu comecei a dar o curso. Foi uma após uma desviando para o mundo. Depois elas voltaram e falaram: pastor, me perdoa, essa menina falou tão mal do senhor, que eu só enxergava o que ela falava. Mas quando eu voltei, comecei a observar a sua vida, é tudo mentira. Eu vou dizer, como que o diabo conseguiu
1/3 dos anjos contaminar. Insistindo, até que você mude a forma de enxergar. Meu pai trabalhou numa empresa, o cara não pagou ninguém, só pagou meu pai. Meu pai entrava 1 hora antes para trabalhar, sem receber por isso. Eu vou dizer, quem é grato, serve sem interesse próprio, e por conta disso, recebe favor. Você não nasceu para viver em função dos seus interesses, você nasceu em função de ser uma bênção na vida das pessoas. Deus disse para Abraão: Abraão, seja tu uma bênção. Seja uma bênção para o irmão do lado. Irmão, eu quero te abençoar agora. Você é amado de Deus. Se tiver R$5, dá para o seu irmão aí. Fala uma coisa de Deus para ele aí. Fala aí. Seja uma bênção para o seu irmão agora. Se é mulher, dá um beijo. Se é sua mulher, dá um beijo nela. Você está maravilhosa. Domingo vai ser poderoso. Vamos servir a Deus junto em família. Aleluia. Você é amado. Você é perdoado. É muito bom estar aqui com você hoje. Aleluia. Glória a Deus. Deus não olha para os teus defeitos. Ele te ama. Ele está de braços abertos para te abençoar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha como o ambiente mudou. Porque a vida de Deus está dentro de você. Aleluia. Quinta chave, já estou terminando. O temor de Deus é um termômetro da sua vida espiritual. Jacó não tinha temor e sofreu muito na vida. Quantas pessoas levam a vida inteira para crescer porque não tem temor de Deus? Na biografia do Martin Luther King, ele diz assim. Na biografia dele, ele diz assim. Ele foi para um seminário. E o pai dele amou aquele menino. Se alguém puder tocar um teclado, já estou encerrando. Ele escreveu uma carta para o seu pai. Diz assim: pai, fique tranquilo. Estou aqui no seminário sem o senhor. Mas saiba, tudo o que eu faria, secretamente, eu faria na sua frente. Temor de Deus é uma chave. Jacó levou muito tempo, irmãos, para se achar na vida, porque ele não tinha temor. Ele enganava as pessoas, ele quebrava princípios. Eu vou dizer, tempo da casa cheia, é tempo de ajustar. Se tem que pedir perdão para sua mulher, peça. Se tem que ajustar a sua família, ajuste. Se tem que posicionar, se posicione. Tenha temor de Deus. Quantas pessoas quebram princípios para serem abençoadas? Elas mentem, elas enganam, são mentirosas, são enganadoras. Seja verdadeiro. Às vezes o temor de Deus, presta atenção, o temor de Deus às vezes vai te trazer problemas. Mas melhor é como você termina, não como você começa. Temor de Deus. Temor de falar mal do seu filho. Não fale o que Deus não fala. Quando você olhar para o seu filho, fale o que Deus fala sobre ele. Não leve para o pessoal. Eu tenho um amigo pastor. Ele falou para mim: sabe, Ricardo, eu aprendi uma coisa na minha vida: não levar para o pessoal. A única pessoa que o meu pai ouve na vida sou eu. Todos os meus irmãos, quando meu pai está nervoso, brucutu, italiano, aquela coisa toda, eles ficam feridos. Mas eu entendi que o que o meu pai fala não é o que ele quer falar. E eu não levo o pessoal. Eu sou a única pessoa que meu pai ouve. Eu vou dizer, tenha temor de como você fala do seu pai. Tenha temor de como você fala da sua esposa. Tenha temor de como você fala do seu líder. Tenha temor de como você fala dos seus patrões. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. E o último princípio: a sabedoria é somente para as pessoas que reconhecem que não são sábias. Tiago 1,5 diz: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, se algum de vocês precisam de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá, e Ele não os repreenderá por pedirem. Diga: Senhor, eu não tenho sabedoria. Deus não vai bater em você não. Ai, se eu abrir o meu problema, meu marido vai me bater. Se eu abrir meu problema, meu pastor, ele vai me entender errado. Não, eu vou dizer uma coisa. Diga: Senhor, eu não sei, eu preciso, eu sou fraco. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu vou dizer para você, as portas abertas não são para as pessoas preparadas na sua força humana, são para pessoas que reconhecem
que aquela porta, quem abriu, foi Deus. Sabe que as melhores portas em Deus são para aquelas pessoas que vão glorificar Deus dentro daquela porta. Ele dá. Não faça nada sem Cristo. Eu vou dizer em 2023, quantas decisões difíceis você vai ter que tomar. Você vai ter que lidar com muitas coisas. Sabedoria é para as pessoas que reconhecem que não tem. Talvez você não tenha até hoje uma casa própria. Talvez até hoje você não rompeu na igreja. Talvez até hoje não consegue acessar os seus filhos. Vou dizer, pede para Deus. Muda a estratégia. Oração. Espírito Santo de Deus. Uma jovem que foi levada cativa como escrava, chamada Esther. Ela se depara num contexto da vida dela. O seu tio, chamado Mordecai, disse: filha, sobrinha, o povo judeu vai morrer, e você é a única pessoa que pode acessar o coração do rei. Ela fugiu, porque ela olhou para ele e falou: não dou conta, eu sou uma jovenzinha. E quando ela percebeu que tinha a ver com o propósito de Deus, ela foi, e ela acessou o coração do rei, e alcançou favor. Nunca se esqueça, um toque do favor de Deus pode mudar completamente a sua vida. Sabedoria é uma porta aberta que Deus abre para glorificar o próprio nome dele. Quais são os desafios que você vai ter para esse ano? Quais são as feridas que você vai ter que lidar esse ano? Quais são as adversidades que você vai ter que enfrentar esse ano? Quais são os novos desafios que você vai ter? Talvez seu filho está virando um adolescente. Talvez vai ter que enfrentar novamente mais alguma dor de tentar ser mãe. Só teve abortos. Eu passei por isso. E eu conheci Cristo escondido na dor. Um dos maiores pastores americanos, o filho dele foi para as drogas. Ele tinha muita vergonha do filho dele. Vou dizer, não tenha vergonha de nada. Esse menino foi embora para as drogas, o pai continuou o seu ministério, condenado. Um dia Deus disse: o seu ministério não rompe, porque você não me conheceu ainda. Aonde eu estou escondido? Eu estou escondido dentro do coração do seu filho, lá na Cracolândia. Madrugada ele procurou o filho dele na rua, entrou no galpão, cheio de drogados, fezes, fedor. Ele viu o filho dele no cantinho deitado. Ele deitou ao lado do seu filho e começou a fazer carinho no seu filho. E falou: filho, você é amado, você é fruto dos sonhos de Deus, e eu me orgulho de você como filho. Você é o melhor presente de Deus para a minha vida. Ficou lá algumas horas e foi embora. No outro dia de manhã, aperta a campainha, aquele menino falou: pai, posso falar uma coisa? Eu nasci num berço evangélico, você falando de Deus, de Deus, de Deus. Eu até preguei em coisa de criança, mas eu nunca tinha tido uma experiência com o amor de Deus, só com a religião. Mas quando o Senhor me abraçou, drogado, fedido, e não ligou pela situação que eu estava, e falou aquelas palavras, algo entrou dentro de mim. Hoje eu posso dizer que eu não enxergo mais o Senhor como um pastor, mas eu enxergo você como um pai amoroso. Eu quero servir esse Deus amoroso junto com você dentro do seu ministério. Hoje é um pai que serve a Deus junto com o seu filho, mas é aquele pai muito mover de Deus depois daquela experiência. Aonde será que Cristo está? Ele está escondido aonde? Como eu conheço Jesus através do meu filho mais velho, com as crises dele. Os maiores desafios da minha vida, como eu conheço Jesus. Nunca se esqueça, por trás de uma dor tem uma cura. Por trás de uma aflição tem favor. Por trás de algo que você não sabe fazer, tem mover de Deus.